E se uma garotinha pedisse a um estranho: você pode fingir ser meu papai? Só por um dia. Você diria sim? Essa é a história de como uma pergunta simples derreteu um coração gelado, e criou uma família que ninguém esperava. Bem-vindo ao canal Histórias que Tocam a Alma, onde os momentos mais simples se transformam em jornadas inesquecíveis. Mas antes de começar, conta pra gente aí nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Senhor, o senhor pode fingir ser meu papai? Só por um dia. Implorou a garotinha para o CEO. Com licença, eu pedi água sem gás. Não com gás, disse Harold Black, sua voz fria e precisa, ao colocar firmemente a garrafa sobre o balcão. O atendente, um jovem recém-formado, piscou, confuso, ao olhar o recibo em suas mãos. Desculpe, senhor, eu pensei que... Pensou errado. E agora estou atrasado para uma reunião. Harold ajeitou a manga do elegante terno azul marinho. Sua voz nunca precisava se elevar, sua presença era o bastante para silenciar qualquer sala. Atrás dele, a fila no mercadinho da esquina em Manhattan começava a se agitar, suspiros impacientes, olhares de frustração, pequenos balançar de cabeças. Mas Harold, ele não ligava. Precisão era sua moeda, e erros, mesmo os menores, eram imperdoáveis. Então, cortando o ar tenso, uma voz fina, doce e surpreendentemente clara ecoou logo atrás dele. Senhor, o senhor pode fingir ser meu papai? Só por um dia. Harold se virou. A poucos passos, uma menininha de cerca de 6 anos, com cachinhos dourados emoldurando um rosto redondo e sincero, olhava para ele com olhos enormes e azuis como o mar. Ela usava um moletom rosa desbotado e meias coloridas e desencontradas. Atrás dela, uma jovem mulher apareceu ofegante, com o rosto tomado pelo pânico. Ana! Exclamou, ajoelhando-se para segurar os ombros da menina. Querida, você não pode sair correndo assim. Ela olhou para Harold, visivelmente nervosa. Seus cabelos loiros ondulados estavam presos em uma trança bagunçada, e seu casaco bege gasto revelava uma vida corrida. Mesmo exausta, havia algo de marcante nela. Desculpe, de verdade, disse, puxando Ana para perto. Ela às vezes fala coisas. Ela não quis dizer, quis sim. Ana interrompeu, firme. Amanhã é o dia dos pais na escola. Todo mundo vai levar o pai. Eu não tenho um. Mas achei que talvez ele pudesse ajudar. Harold encarou por um momento. Esqueceu da água. Da fila. Da reunião. Algo naquela menina. Naquela honestidade sem medo. Perfurava cada muralha que ele havia erguido por dentro. Sinto muito, repetiu a mulher, tentando conduzir Ana para a saída. Vamos embora. Perdão. Espere, disse Harold. As duas pararam. Ele piscou, depois olhou direto para a mulher. Sua filha. Qual o nome dela? Ana, respondeu, hesitando. Ana Grace. Ana, ele repetiu, experimentado o som. Ela acrescentou, sem graça. Eu trabalho na biblioteca à tarde e à noite num restaurante na 14ª. Não estamos pedindo nada, eu juro. É só que... Ela sente falta de algo que nunca teve. Harold voltou a olhar para Hannah. A menina, pequena e incrivelmente esperançosa, continuava encarando-o. A maioria das crianças já teria se escondido atrás da mãe. Mas não ela. Ela segurava seu olhar como se dependesse disso. O que aconteceu com o pai dela? Harold perguntou. Ana hesitou, depois respondeu suavemente. Morreu num acidente quando ela tinha 2 anos. Ela não lembra dele. O silêncio tomou conta da loja. Harold respirou fundo. Em sua mente, flashes de sua vida, salas de reunião de vidro, apartamentos vazios, passos que nunca esperavam por ninguém. Ele tinha se tornado mestre em ir embora primeiro. Mas ali, naquele mercadinho de esquina, uma garotinha pediu para ele ficar. Só por um dia. Amanhã, disse ele devagar. A que horas é o dia dos pais? Às 10 horas, na escola dela, respondeu Ana. Mas o senhor não precisa. Eu estarei lá. Os olhos de Ana brilharam como luzes de Natal. De verdade? Ela sussurrou. Harold sentiu. Mas só por um dia, completou. Ana sorriu como se o mundo tivesse ganhado cor. Ana, sem palavras, assistiu ao homem, que parecia o dono da cidade inteira, se agachar diante da menina e dizer, com algo quase como um sorriso nos lábios: melhor fazer um bom cronograma. Eu não suporto bagunça. Ana riu, e Harold Black, o homem mais frio de Wall Street, saiu da loja. Não com água.
mas com uma promessa que jamais esperava fazer. Na manhã seguinte, o vento soprava firme pelas laterais dos prédios antigos, como um lembrete de que a cidade sabia ser cruel. Ana sentou-se ao lado de Harold no banco em frente à escola, segurando um copo de café morno entre as mãos. Ela não entende de verdade o que é ter um pai, disse Ana, quebrando o silêncio. Era só um bebê quando ele se foi. Mas as crianças, elas percebem. Elas sentem o que está faltando. Harold observou Ana saltitando na calçada, equilibrando-se como um equilibrista. A fitinha amarela no cabelo dançava ao vento. Ela é esperta, ele comentou. Ela é tudo, respondeu Ana. Harold ficou em silêncio, mãos cruzadas sobre o colo, o relógio brilhando à luz da manhã. Não quis colocá-lo nessa situação ontem, disse Ana. Ela é diferente. Sensível. Ela sente os vazios mais fundo do que as outras crianças. Eu não gosto de crianças, disse Harold, direto. Eu imaginei, ela respondeu com um quase sorriso. É por isso que ainda estou tentando entender por que o senhor disse sim. Ele olhou, de verdade, pela primeira vez. Sim, ela estava cansada. Mas havia força ali. Uma força que enfrentou tempestades invisíveis. Eu também estou tentando entender, disse ele, baixinho. Naquele instante, Ana correu de volta, ofegante e radiante. Vamos. Está quase na hora. Disseram para levar nossos papais para a sala de jogos. Harold se levantou, ajustando o casaco. Hesitou por um segundo. Então estendeu a mão. Ana pegou sem pensar, os dedinhos se enroscando firmes na dele. Caminharam até a escola. Ana veio logo atrás, observando a forma como sua filha olhava para Harold. Como se ele já tivesse sempre estado ali. Dentro da sala, o mundo virou uma festa de tintas, papel colorido e crachás escritos à mão papai e eu. Harold destoava de tudo ali. 6 pés de puro aço em estilo executivo casual, no meio de um mar de tênis e jaquetas de lã. Mas Ana não se importava nem um pouco. Ela o puxava entusiasmada por cada estação da sala, rindo enquanto ele, desajeitado, tentava recortar formas e pular amarelinha. Outros pais observavam com curiosidade. Alguns o reconheciam das capas de revistas de finanças, mas ninguém ousava se aproximar. Então chegou a hora da história. Todas as crianças se enroscaram em puffs coloridos, sentadas no colo dos pais. Ana subiu no colo de Harold com a naturalidade de quem já fizera isso 1000 vezes. Acomodou-se, suspirou tranquila e lhe entregou um livrinho de capa desenhada com giz de cera. Meu papai é um super-herói. Harold hesitou. Lê pra mim, Ana sussurrou. E ele leu. A mesma voz que antes servia para reuniões de conselho e ligações com investidores agora soava suave, quase acolhedora. À medida que lia, as palavras pareciam transformar algo dentro dele. No meio da história, Ana se encostou em seu peito, fechou os olhos e murmurou. Você parece seguro. Como um papai de verdade. O peito de Harold se apertou. Ele ergueu os olhos e viu Ana pela janela, observando tudo, os olhos marejados. Ele olhou de novo para a pequena em seus braços. Ela não queria dinheiro. Não queria promessas. Só queria uma mão para segurar, mesmo que fosse só por um dia. E, de repente, Harold percebeu que queria ser aquela mão. Mesmo sem entender o porquê. No dia seguinte, a manhã chegou como uma promessa silenciosa. O céu estava cinza, as ruas ainda úmidas da chuva da madrugada. Mas dentro do prédio da pré-escola, risos ecoavam. Cartazes coloridos cobriam as paredes. Um banner pendia acima da entrada da sala com letras de giz de cera Dia dos Pais. Harold estava ao lado de Ana na porta, ajeitando os punhos da camisa sob o suéter azul marinho. Trocar o terno habitual por um visual mais suave, calça social escura, camisa engomada, e ainda assim, exalava autoridade. Um homem feito para salas de reuniões, não para tapetes de Eva. Ana puxou sua mão, os olhos brilhando de animação. Pronto? Ela perguntou. Nem um pouco, ele murmurou, mas entrou mesmo assim. Crianças corriam e riam por todo lado, cheias da energia caótica que só açúcar e entusiasmo infantil poderiam produzir. Pais se ajoelhavam ao lado de trens de brinquedo, lutavam com bastões de cola quente e liam livros infantis com vozes exageradas. Ana ficou ereta e orgulhosa no meio da sala. Esse é meu papai. Ela anunciou, a voz doce e forte. Só por hoje. Todos os olhares se voltaram. Alguns pais lançaram olhares duplos para Harold. Uma mãe cochichou para outra perto da porta, olhos arregalados. A professora, senhorita Lynn, piscou 2 vezes antes de se aproximar. Sr. Black. Harold, ele respondeu, apertando a mão dela com firmeza. Bem-vindo, Sr. Black.
Estamos muito felizes que tenha vindo. Ana sorriu de orelha a orelha. Eles passaram por todas as estações. Harold pintou um arco-íris torto com Ana. Os primeiros traços eram tensos, mas logo ficaram mais soltos. Ela o fez usar uma coroa de papel coberta de glitter e adesivos tortos. Ele se recusou a cantar. Mas por pouco, na mesa de massinha, Ana moldou uma pequena família de 3: uma menininha, uma mamãe loira, e um homem alto de terno com óculos redondos de massinha. Somos nós, ela sussurrou. Só por hoje. Harold observou as figuras com a mandíbula travada. Então chegou a hora da roda de histórias. As crianças sentaram-se em círculo, cada uma ao lado do pai. A professora bateu palmas. Ok, turma. Hoje vamos compartilhar uma história. Pode ser real ou inventada. Algo sobre o papai de vocês que deixa o coração feliz. Harold sentiu a mão de Ana apertar a dele. Ela se levantou, pequena e iluminada, e olhou ao redor do círculo. Meu papai me leva em aventuras, começou. A gente anda por cidades gigantes e toma chá com tigres. Ele usa uma capa por baixo da roupa de trabalho e nunca deixa monstros entrarem no armário. Ele lê histórias que me fazem sonhar. Ele é forte e quieto, mas quando eu rio, ele ri também. A sala silenciou. Até as crianças mais inquietas prestavam atenção. E às vezes, ela disse, com a voz tremendo um pouco, ele aparece justo quando eu mais preciso. Harold piscou, os olhos fixos nela. Ana voltou e se sentou ao lado dele, deslizando a mãozinha para dentro da dele. Sem dizer nada, ele apertou com força. Do lado de fora da janela, Ana assistia tudo. Tinha vindo deixar a lancheira da filha. Mas quando viu Harold ajoelhado no tapete, usando uma coroa de papel e segurando mãos de massinha, não conseguiu entrar. Então ouviu a voz de Ana, e cada palavra atravessou seu peito como uma flecha. Lágrimas brotaram silenciosas. Ela encostou a mão na janela, atordoada com o que via. Não era teatro. Não era fingimento. Era real. Algo que ela nunca pensou que a filha pudesse sentir. Lá dentro, Ana encostou a cabeça no braço de Harold. Você tá indo muito bem, ela sussurrou. Harold olhou, sem conseguir responder. Algo dentro dele havia se partido. E, pela primeira vez em anos, ele não queria consertar. Naquela noite, enquanto a cidade brilhava sob o crepúsculo e os carros zumbiam ao longe, Harold fez algo que não fazia há muito tempo. Reservou uma mesa para 3. Sem sócios. Sem contratos. Sem acordos sussurrados entre goles de vinho e fusões corporativas. Apenas uma garotinha de cachinhos dourados. Sua mãe, que carregava uma luz silenciosa. E o homem, que começava a se perguntar se os muros que construiu ao redor de si mesmo realmente tinham valido a pena. É só para encerrar o capítulo, Harold disse a si mesmo ao convidá-las. Só para deixar tudo redondinho. Mas no instante em que Ana gritou de alegria ao vê-lo esperando do lado de fora do pequeno bistrô, Harold soube, nada naquilo seria simples. Sentaram-se à mesa perto da janela. A música suave preenchia o ambiente. As luzes eram quentes e acolhedoras. Ana se agitava na cadeira, folheando o cardápio infantil. Será que tem macarrão com queijo? Com aquela crostinha crocante em cima. Tem agora, Harold respondeu, acenando para o garçom com um meio sorriso. Ana riu, balançando a cabeça. Não precisa mimar ela. Só por hoje. Tudo bem, ele disse. O jantar fluiu melhor do que Harold esperava. Ana falava sem parar, sobre livros ilustrados, as caretas do peixinho dourado e como ela ia ser veterinária de golfinhos e astronauta quando crescesse. Mas então, na hora da sobremesa, aconteceu. Ana se virou para ele, confortável, como se o conhecesse desde sempre. Papai, posso te mostrar meu desenho agora? Ana congelou. Abriu a boca para corrigir a filha, mas Harold impediu com um simples olhar e um leve sorriso. Só por esta noite, repetiu, suavemente. Ana tirou da mochila uma folha dobrada e a colocou sobre a mesa. Era um desenho feito de giz de cera, meio torto, mas cheio de alegria. 3 bonequinhos de palitos sob um sol amarelo, um alto, um médio e um bem pequeno, todos sorrindo. Acima, letras coloridas em caixa alta diziam eu, mamãe e meu papai. A garganta de Harold apertou. Ele olhou para aquele papel como se fosse um espelho de uma vida que nunca teve coragem de sonhar. Somos nós, disse Ana, orgulhosa. Desenhei depois da escola. Harold não respondeu. Não conseguia. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, era sagrado. Lentamente, ele pousou o garfo na mesa e olhou para Ana. Sua voz saiu baixa e quebradiça. Eu tive um filho, disse. E uma esposa.
O nome dela era Elise. Nosso menino se chamava James. Ele tinha cabelo escuro e fazia muitas perguntas. Queria saber como tudo funcionava. Ana olhou com doçura. Esperando. Perdi o primeiro projeto de ciências dele. Aquele em que os pais ajudam a construir vulcões. Disse que iria no próximo. Que tinha trabalho. Sempre trabalho. Harold desviou o olhar para a janela por um instante, depois voltou para elas. Naquela manhã, Elise implorou para que eu fosse com eles. Mas eu disse que tinha uma reunião importante. Então ela o levou sozinha. Seus punhos se fecharam devagar sobre a mesa. Um motorista bêbado os atingiu. A apenas 2 quadras da escola. Ana levou a mão à boca, ofegante. A voz de Harold tornou-se um sussurro. Eles morreram na hora. O silêncio que seguiu era mais espesso, mais denso, cheio de dor compartilhada. Eu cheguei tarde demais, ele sussurrou. Perdi todos os momentos que importavam. E agora vivo com o silêncio que eles deixaram para trás. Seus olhos estavam vermelhos. A voz, esgarçada. Mas nenhuma lágrima caiu. Ele não se permitia chorar desde o funeral. Ana estendeu a mão, bem devagar, e a colocou sobre a dele. Não disse sinto muito. Não falou de destino nem de superação. Apenas segurou sua mão, como se fosse sagrada. Talvez você tenha perdido aqueles momentos, disse ela, voz suave como promessa. Mas não precisa perder-os de agora. Toda criança só quer alguém que tente. Ana não precisa de perfeição. Ela precisa de presença. Harold olhou, atônito com a graça de suas palavras. Pela primeira vez em anos, alguém viu tudo o que ele era, e não virou o rosto. Então sentiu uma pequena mão em sua bochecha. Ana se levantara na cadeira e se inclinava para ele, sua palma quente encostada no rosto dele. Se você foi um papai ruim antes. Ela sussurrou. Talvez agora possa ser um bom papai para mim. O coração de Harold se despedaçou. Ele a puxou para os braços, abraçado como se ela fosse feita de algo insubstituível. Eu não mereço você, ele disse, com a voz embargada. Mas eu escolhi você mesmo assim, Ana sussurrou. E, naquele instante, o passado não desapareceu, mas parou de vencer. Aconteceu numa tarde de quinta-feira. Ana tremia enquanto dobrava o avental e o deixava sobre o balcão. O gerente do restaurante, um homem careca com uma prancheta e expressão amarga, não conseguia encará-la. Não quero confusão, disse ele, seco. Mas não podemos ter funcionários envolvidos com figuras corporativas. Especialmente da empresa dona deste prédio. O coração de Ana afundou. Eu nem sabia até recentemente que ele era. Você o trouxe aqui. Almoçou com ele de uniforme. Os clientes comentaram. Alguém lá de cima ficou sabendo. Mas eu não estava tentando nada. Tenho certeza. Mas percepção é tudo. E foi isso. Horas depois, Ana sentava em um banco gasto do ponto de ônibus. O casaco apertado contra o corpo. Ana ninhada ao seu lado. A menina não entendia por que as mãos da mãe tremiam ou porque ela estava em silêncio há 15 minutos. Só sabia que algo estava errado. Mamãe. Ana sussurrou. A gente tá encrencada. Não, querida, respondeu Ana, com a voz falhando. Só estamos cansadas. Seus olhos ardiam. A cabeça latejava. E tudo o que ela pensava era como tudo bom desaparece tão rápido quando a gente ousa acreditar que vai ficar. Então, faróis. Um carro preto elegante parou na calçada. A porta de trás se abriu antes mesmo do motor desligar. Harold desceu. Olhou ao redor uma vez, até vê-las juntas sob um poste de luz trêmulo. Ana levantou o rosto, surpresa, limpando-o rapidamente. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, com a voz áspera. Mas ele não respondeu. Caminhou até Ana, ajoelhou-se na calçada e encarou. Sua voz era baixa, carregada de emoção. Ninguém machuca sua mamãe. Enquanto eu estiver aqui. Ana piscou, surpresa. Depois sorriu, devagar, doce, e envolveu os braços no pescoço dele. Ela perdeu o emprego, Harold disse, olhando para Ana. Por minha causa. Não é sua culpa, ela sussurrou. É sim, respondeu ele, levantando-se. E eu não vou deixar isso ficar assim. 2 dias depois, Ana entrou nos escritórios da Fundação Black, um braço filantrópico silencioso, porém influente, da empresa de Harold. Ela mal havia cruzado a porta quando ouviu os passos apressados. Papai. A voz de Ana explodiu como raio de sol. Harold se virou bem a tempo de pegá-la no ar. Ela se agarrou nele como se ele fosse seu mundo inteiro. Sentiu saudade da sua menininha. Papai. Harold a abraçou forte, sorrindo com ternura. Todos no saguão observaram. Mas ninguém disse nada.
O homem que conheciam como impiedoso e calculista. Era agora algo totalmente diferente. Ele colocou Ana no chão e se virou para Ana. Quero você aqui, disse ele. Como minha assistente pessoal na fundação. Preciso de alguém que realmente se importe com as pessoas. E você? Você nunca parou de se importar. Nem quando isso te custava caro. Ana engoliu em seco. Não quero caridade. Não é caridade, ele disse. É uma segunda chance. Para nós dois. Ela olhou para Ana, que ainda segurava a mão dele com força. E entendeu algo profundo e verdadeiro. Talvez segundas chances não venham embaladas em perfeição, mas elas vêm envoltas em presença. E isso era o bastante. Aconteceu aos poucos, como a primavera entrando de mansinho depois de um inverno brutal. Eles nunca conversaram sobre isso. Nunca declararam um recomeço oficial. Mas, em algum ponto entre deixar Ana na escola, jantares rápidos, histórias antes de dormir e compras do mercado, os três se tornaram mais do que coincidência. Eles se tornaram uma família. Harold começou a sair do trabalho mais cedo. Não porque precisava, mas porque queria ler para Ana antes de dormir. Levava livros sobre o espaço, animais e monstros engraçados que escovavam os dentes. Fazia vozes terríveis, mas Ana adorava. Todas as noites, ela se enroscava em seu colo, encostava a cabeça em seu peito e sussurrava: mais uma página, papai. E todas as noites ele respondia: sim. Ana observava da porta, os braços cruzados sobre o peito, um sorriso suave surgindo nos lábios. Tentava não interpretar demais, não se deixar levar por algo que não podia controlar. Mas já estava caindo. Ela amava o jeito como Harold amarrava os cadarços de Ana apertado demais e tinha que refazer. Amava o elástico de cabelo que ele carregava no bolso do paletó só por precaução. Amava o modo como ele a olhava. Como se a enxergasse não como um fardo ou uma mãe solteira, mas como alguém que tinha valor. E isso apavorava. Porque Ana já havia conhecido a esperança. E sabia exatamente como era quando ela escorria pelos dedos. Numa sexta-feira à noite, Ana voltou da escola mais quieta que o normal. Empurrou o prato de comida. Depois se deitou no sofá, encostando a cabeça no ombro de Harold. Querida. Ana ajoelhou-se ao lado dela. O que foi? Meu barriguinha dói. Ana sussurrou. Uma hora depois, ela já estava com febre alta 39,5 graus. Ana entrou em pânico. Compressas frias. Ligações ao pediatra. Verificando sintomas. Aaron ficou calmo. Até Ana começar a chorar dormindo. Então ele não ficou mais calmo. Sentou ao lado da cama, segurou sua mãozinha, afastando os cachos úmidos de suor da testa dela. Tá tudo bem, princesa. Eu tô aqui. Eu te protejo, tá? Mas então, Ana murmurou algo. A voz falhada num sussurro partido. Não me deixa também. Papai. Harold congelou. Cada parte dele se partiu ao mesmo tempo. Não chorava há anos, nem no funeral, nem nos meses seguintes. Mas agora. Agora ele chorou. Lágrimas escorriam silenciosas enquanto ele a envolvia nos braços. Ela queimava. Tremia. Ele a embalou, apertado contra o peito. Eu tô aqui, ele sussurrou, quebrado. Não vou a lugar nenhum. Prometo. Ele não dormiu. Não se mexeu. Passou a noite inteira ali, com Ana nos braços, sussurrando palavras de conforto. Até a febre ceder ao amanhecer. Quando Ana entrou no quarto, encontrou os dois ainda na poltrona de balanço. Ana dormia tranquila. Harold estava destruído e renascendo ao mesmo tempo. Os olhos vermelhos. A camisa encharcada de suor e lágrimas. Mas os braços firmes. E no olhar, algo cru, indescritível. Ela sabia ele finalmente se permitiu sentir. Não só um luto, mas o amor. Amor real. Apavorante. Lindo. E ela entendeu, nenhum deles jamais seria o mesmo. Eles não o viam há anos. Daniel Marx, cunhado de Ana e único parente vivo do falecido marido, apareceu sem aviso. Usava um terno engomado demais para ser sincero. Ouvi dizer que você está deixando um CEO brincar de casinha com a minha sobrinha, disse, seco. Isso não é família, Ana. Isso é conveniência. Ana ficou imóvel, instintivamente protegendo a porta atrás de si. Você nem conheceu Ana. E é exatamente por isso que quero mudar isso. Estou entrando com pedido de guarda legal. Você acha que um bilionário pode dar a ela o que ela precisa? Estabilidade. Valores. Você não está pensando com clareza. Está apenas desesperada. Aaron apareceu por trás dela. Silencioso. Os punhos cerrados. O coração de Ana disparou. Seu mundo inteiro balançou. O tribunal era frio, mais frio que as ruas cobertas de neve lá fora. O juiz folheava os documentos em silêncio. Ana,
pequenina, sentava-se ao lado de Harold. Seus dedinhos apertavam forte a mão dele. Mesmo com os pés balançando no ar, era como se fosse a pessoa mais alta da sala. Do outro lado, Daniel, rígido, falou: esse homem não é família. É um estranho rico que conhece a criança há o quê? Meses. Quero o melhor para Ana. E o melhor é sangue. Estabilidade. Não um conto de fadas. O juiz levantou a mão. E o amor importa, Sr. Marks? Daniel hesitou. Claro. Mas amor não anula a responsabilidade. O juiz assentiu. E então, um som leve. Uma cadeira sendo empurrada. Ana. Ela se levantou. Trêmula, mas determinada. Caminhou até o centro da sala, ainda segurando a mão de Harold. Todos observaram. O segurança deu um passo, mas o juiz fez sinal de silêncio. Meu nome é Ana Grace, disse ela, voz trêmula, mas firme. E eu já tenho um papai. Ana levou a mão à boca. Daniel piscou, atônito. Ele lê pra mim todas as noites. Nunca grita. Faz a mamãe sorrir. Segura minha mão quando tenho medo. E nunca me faz sentir pequena. Virou-se para Harold. Eu não quero um novo. Eu escolhi ele. Lágrimas se acumularam nos olhos de Harold. O juiz se recostou, exalou. E disse com serenidade, à luz do testemunho emocional, da conexão evidente entre a criança e o Sr. Black e da ausência de vínculo estável com o Sr. Marks, este tribunal nega o pedido de guarda. Ana engasgou com o ar. Ana correu para Harold e o abraçou com força. E pela primeira vez, ele não se sentiu como um homem fingindo proteger uma criança. Ele se sentiu um pai por inteiro, para sempre. Se essa história tocou o seu coração, se te lembrou que o amor pode chegar quando menos esperamos, e que família é quem escolhe ficar, então faça uma coisa simples. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que acredita em segundas chances. Inscreva-se no canal Histórias que Tocam a Alma para mais histórias que emocionam, inspiram e aquecem o coração. Porque às vezes, são as vozes mais pequenas que nos mostram o caminho de volta para casa.